Oi, pessoal, tudo bem? Começando Ideias e Debates de hoje. E claro, nesse período de pandemia, a gente tem falado muito aqui na Rede Alesp sobre os desafios, né, de muitos setores com relação à pandemia e educação. A gente fala desde o início o quanto tem sido impactada pela pandemia. Mas hoje no Ideias e Debates a gente vai mostrar uma prática que recebeu prêmio lá na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, um prêmio na área da educação nesse momento tão difícil que a gente está passando da pandemia, né? E eu trouxe aqui para o Ideias e Debates de hoje a Márcia Paiva, ela que é secretária de Educação lá de Caraguatatuba. Oi, secretária, tudo bem com você? Oi, Julie, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e dessa vez para falar sobre um prêmio tão importante para a nossa cidade. É isso mesmo, e nós trouxemos aqui para essa conversa também no Ideias e Debates a Priscila Perossi Magalhães. Ela é professora, então, da Rede Municipal de Ensino e ela foi a ganhadora desse prêmio de educação infantil, que a gente já vai falar sobre isso. Mas primeiro eu vou só dizer olá para ela. Tudo bem, professora? Tudo bem, Julie? Prazer estar aqui com vocês. Muito feliz, né, por poder compartilhar esse momento tão feliz com todos vocês. É isso mesmo, e eu também fico feliz porque a gente tem falado tanto dos desafios, das dificuldades que principalmente a educação tem sentido nesse momento de pandemia, e a gente tem Caraguatatuba, né, na pessoa da professora Priscila, que ganhou esse prêmio da educação infantil de boas práticas durante a pandemia da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Então, eu vou começar com a professora, secretária, para ela contar para a gente o que de diferente ela tem feito nessa pandemia que resultou, então, nesse prêmio para a cidade. Bom, eu acho assim que a primeira coisa que eu tenho feito, né, de diferente, que era uma coisa que a gente não tinha essa prática no nosso dia a dia, era o contato direto com as famílias, né, via WhatsApp, essa busca ativa de conseguir encontrar essas crianças. Eu acho que foi a primeira preocupação minha, quando tudo começou, que a escola fechou a princípio por 15 dias e depois foi perdurando, né, eu fiquei muito preocupada de como que eu ia atingir encontrar com essas crianças, atingir essas famílias. E aí eu comecei a pensar numa maneira de fazer tudo isso e foi por meio desse contato maior. Eu acho que o contato foi o principal, né? Antes a gente ficava muito assim, dentro da escola, né? A família vinha nas reuniões, participava de algumas coisas, mas assim, esse contato mesmo, que foi quase dentro da nossa casa, foi o que fez o diferencial. Eu tenho certeza disso. Pois é, eu conversava no começo da pandemia, no meio da pandemia, com a secretária, justamente desses desafios, né, de se tornar presente na vida dos alunos nesse momento em que não se poderia estar presente, né? E aqui eu estou vendo que o prêmio foi justamente porque a professora Priscila criou uma personagem ali, né? Justamente para interagir com os alunos, e os vídeos no YouTube da professora bombaram, né, secretária? Exatamente. A gente já conversou algumas vezes, né, Julie, sobre esse grande desafio, que é se fazer presente mesmo tão ausente. Professor distante das crianças, por não poder estar tão próximo. E a professora Priscila brilhantemente fez um trabalho maravilhoso. Não é só porque ela ganhou o prêmio, não, porque ela é uma excelente professora mesmo e faz a diferença na vida dos alunos. E durante toda a pandemia, ela se destacou demais. Então, ela sempre estava presente nas nossas mídias sociais, nos nossos sites, da prefeitura, porque ela sempre se destacou com esse trabalho, mostrando que é possível, sim, fazer uma educação de qualidade, mesmo com tanta dificuldade dessa pandemia, que é aquilo que a gente já conversou. Esses desafios enormes, às vezes esse desânimo dessa distância, dessa falta de perspectiva do fim da pandemia, e a professora Priscila trouxe isso com leveza para as crianças de educação infantil, que é ainda mais complicado. É verdade. Eu ia falar isso, eu estava vendo aqui, né? Crianças da educação infantil de 4 a 5 anos, vamos nomear a EMEI, porque é muito importante, a EMEI Maria de Lourdes Lucarelli Isso. Pérez, no bairro do Indaiá, em Caraguatatuba.
Porque criança, já no dia a dia em sala de aula, eu digo isso porque eu tenho uma criança agora com 7 anos, já é difícil a aula online ficar atenta ali, né? Porque eles têm outro tipo de percepção do que um aluno de ensino fundamental, do ensino médio, né, professora Priscila? Primeiro, eu gostaria que a senhora contasse um pouco dessa personagem, né, que encantou e vem encantando tanto as crianças. Claro que por trás dessa personagem se tem toda uma questão pedagógica, né? Sim, claro. Bom, começou, na verdade, a Pro Priscila Ila de Quartibirimbila, que o nome dela é esse, Pro Priscila Ila de Quartibirimbila de Serei Mocotila de Firinfinfila. Começou com a doutora Priscila. Porque o que aconteceu? Logo que começou esse assunto todo da pandemia, a minha preocupação foi como que as crianças estavam enxergando tudo isso. Nós sabemos que a criança, quando ela não sabe o que está acontecendo, cria aqueles monstrinhos na cabeça dela. Então, o medo, aquele medo do desconhecido. Então, eu queria dar um jeito de mostrar para os meus alunos que, assim, era preciso se cuidar, era um momento que a gente precisava ter cuidados, mas calma, né? Devagar, vamos falar a linguagem deles para que eles possam entender. Então, o primeiro vídeo que eu fiz, que eu coloquei lá no meu canal, foi um vídeo que eu era uma doutora falando sobre o coronavírus, falando sobre os cuidados. Eu usava o detergente, eu coloquei uma capa no detergente, que era o super detergente, para ensinar a importância deles lavar as mãozinhas. E aí, esse foi o primeiro vídeo que eu lancei, e foi a partir dele que veio toda a ideia, porque eu vi o retorno, eu percebi que as crianças, elas realmente se interessaram pelo vídeo, prendeu a atenção, então eu pensei, esse é o caminho. Não adianta eu ficar gravando vídeo assim, muito de blá blá blá, tem que ser assim na linguagem deles, e foi o que eu fiz. Então, a partir daí, surgiu a Pro Priscila Ila de Quartibirimbila. Aí eu comecei a mexer com a personagem. Então, arrumei uma peruca colorida, um óculos gigante para chamar bem a atenção, arrumei um monte de penduricalho para aparecer bem, assim, para as crianças ficarem bem fixas na telinha para prestar atenção no conteúdo. Então, foi a partir daí que surgiu a Pro Priscila Ila de Quartibirimbila. Eu nem me atrevo a falar porque é um trava-língua e eu vou me enrolar. Então, depois eu peço para a professora falar de novo o nome da personagem. Mas, secretária Márcia, a gente vê assim o quanto os professores têm ainda mais se desdobrado, né? O professor por si só já tem essa questão, né, de querer sempre ter o melhor para oferecer para o seu aluno. Me parece que agora, nesse momento em que as crianças estão em casa, enfim, ainda estamos em fases que podem ou não algumas irem para a escola, mas a gente viu que também é um desafio para o professor se moldar para esse momento, como a professora Priscila fez, né? Ela criou uma personagem para chegar mais fácil para essas crianças. Como que é para a senhora, nesse sentido, gerenciar tudo isso? No sentido de também motivar esses professores a mudar um pouco a sua perspectiva nesse momento que não pode estar em sala de aula, né? Porque o ambiente do professor é a sala de aula, né, Márcia? Exatamente. E é sempre um grande desafio. Nós temos uma rede com 20 mil alunos, 1.300 professores e tem a diversidade. Então, inicialmente, nós deixamos cada professor trabalhar de acordo com as suas limitações. E à medida que a pandemia, né, não acabou e o tempo foi passando, a gente foi capacitando os professores, dando instrumentos para que eles aprimorassem essa nova maneira de ensinar. E também trazendo essas boas práticas, esses modelos de professores que já são como a professora Priscila, que apesar do desafio já tinha uma facilidade de trabalhar com vídeo, trabalhar com personagens, então também a gente apresentava para a rede esses modelos, né? Olha como dá certo, olha como é possível, tem formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, compartilhando essa prática na rede, também a gente incentivava esses professores a modificarem as práticas. Eles se viram aí num momento de que não tinha muito o que fazer. Ou a gente se reinventava, que a gente falou muito sobre isso na pandemia, né, esse momento de reinvenção do professor, ou a gente ia ficar muito, muito distante do aluno.
Mesmo assim, nós ainda não podemos dizer que nós colhemos ótimos frutos o ano passado. Apesar de excelentes professores, de excelentes práticas, ainda nós ficamos distante dos alunos, porque a gente sempre dependia das famílias, nem sempre o pai tinha essa disponibilidade ou essa facilidade de estar ali do lado do seu filho. Então, nós tivemos muitas dificuldades. Mas, em contrapartida, a gente tinha professores como a Priscila, que nunca deixaram a peteca cair, que estavam sempre inovando, sempre criando, incentivando os próprios colegas. Acho que isso foi muito positivo na rede. E é uma rede muito grande, é sempre um desafio, né? A gente dá subsídio, a gente incentivar e motivar o professor, independente do que vem acontecendo. Porque uma vez era assim, todo mundo participava, muita gente, de repente não tinha ninguém mais participando, os alunos. E isso desmotivava os nossos professores. E a gente precisava fazer esse acompanhamento. Não, vamos lá, nós estamos no caminho, olha o que o professor fez. Por exemplo, a Priscila, que mostrou aí que não desanimou e conseguimos excelentes resultados. Justamente, né, o não desanimar, né? Eu falava no início que para as crianças, principalmente de ensino infantil, esse período de pandemia é muito complicado para as aulas, né? Principalmente até o momento que elas não podem ir para a escola, porque para a criança essa questão da socialização, de estar com o outro, não é, professora? Também faz parte do ensino, né, Márcia? Essa questão de estar com o outro, de trocar a ideia, né, com o outro, de entender o que é o outro, não é? Essa questão do grupo, não é? E eu, como mãe, imagino que a educação infantil tenha sofrido ainda mais nesse período de pandemia do que ensino fundamental e médio, até pela autonomia dessas crianças, desses adolescentes, tem, não é, professora? A senhora que já conhece tão bem esse mundo da educação infantil, qual a maior preocupação, então, da senhora enquanto professora para essas crianças? Porque a gente sabe que a educação infantil, ela dá a base para o resto da vida. Exatamente. É uma preocupação mesmo, porque eu precisava pensar em como garantir os direitos de aprendizagem das crianças. Aquilo tinha que continuar acontecendo. Então, assim, como a secretária falou, as formações que nós tivemos foram, assim, muito importantes. Eu posso até destacar uma que nós fizemos com o pessoal da informática educativa, que assim, vocês olham e falam, a Priscila tem facilidade com os vídeos. Não, a Priscila não tem, não. A Priscila aprendeu bastante coisa com o pessoal da informática educativa. Nós fizemos um curso para aprender a mexer no KineMaster e alguns recursos, né, que eu não conhecia. E assim, graças a essas formações, isso foi agregando, né, e acrescentando recursos novos na nossa prática. E a partir desses recursos que a gente foi conseguindo lidar com toda essa situação, fazendo com que as crianças não perdessem tanto. É claro que a gente precisou contar muito assim, com a ajuda da família, motivar. A questão da motivação não era só com as crianças, a questão da motivação era com as famílias também. Então, acho que era um papel duplo, você motivar os pais para que eles pudessem fazer as atividades e as crianças, né? Então, foi realmente desafiador. Eu acredito que uma coisa que contribuiu bastante foi mesmo o grupo, a criação do grupo, porque a partir do momento que esses pais compartilhavam os vídeos do que as crianças estavam fazendo, outros pais que não estavam vendo ainda, não tinham ideias de como fazer, eles olhavam o coleguinha fazendo, mostrava para a criança o coleguinha, e aí a criança, eu também quero fazer. E aí acabava que virava meio que uma competição, assim, de quem que fazia, quem usava a peruca, quem pegava o apetrecho melhor. Então foi muito legal. Eu tive que fazer uma página também, para poder direcionar essas atividades. Então, eu fiz uma página no Facebook da Pro Priscila Ila, de Código Biribila, e aí o que eu fazia? Selecionava, né, esses vídeos todos com autorização de imagem, a gente teve toda uma preocupação, né, de ter para poder expor as crianças, então tinha essas autorizações e tudo mais, e aí eu mandava a proposta, eles realizavam e eu colocava na página. E aí, às vezes, aquele pai que naquela semana não fez, ele olhava no Face e falava, eu vou fazer. Aí mandava meio atrasadinho, mas mandava. Então, isso foi muito legal. A gente conseguiu, dessa maneira, motivar e garantir que eles conseguissem, né? Como a Márcia falou, nem sempre todos, nem 100%, né? Tiveram casos que nós tivemos que ir atrás, que providenciar outros meios, né? Deles conseguirem realizar as atividades, mas, assim, a maioria deu certo.
E Márcia, a professora tocou numa questão muito importante. Todas são, mas essa acho que é o ponto central. Não deixar de garantir para essas crianças o conteúdo pedagógico e aquilo que elas precisavam aprender naquele momento. Não é? A senhora, como secretária aí da pasta, qual que é a visão? Principalmente, eu acho que os pais ficam muito preocupados. Será que o meu filho conseguiu ter todo o conteúdo que precisava ter? Não é? Então, nada melhor do que a senhora até para explicar para os pais que assistem esse programa, hoje, qual que é a maior preocupação? Que os alunos se sintam acolhidos nesse momento ou que vejam todo o conteúdo pedagógico que precisam ver. Bom, nós sabemos que hoje precisamos trabalhar com esse acolhimento mesmo. A gente precisa deixar essas crianças tranquilas e acolhidas. Sim, trabalhando um pouco do conteúdo à medida do possível. Mas nós só vamos saber exatamente essa situação pedagógica das nossas crianças quando a gente conseguir que eles retornem para a escola. Por isso que a gente sempre vira e mexe fala sobre o retorno das aulas presenciais. Então, por que é importante? Mesmo com 35% da capacidade, a gente está sim preparado para dar essa segurança para os nossos alunos e para os nossos professores, porque a gente precisa que esses alunos retornem para que a gente faça essa avaliação diagnóstica e comece a fazer esse trabalho pedagógico. Sim, muita situação pedagógica o ano passado nós sabemos que ficou bastante prejudicada, mas nós sim trabalharemos nesse próximo ano e no ano que vem para que a gente recupere a parte pedagógica que ficou nesse período de pandemia. Mas é importante destacar que, neste momento, era o acolhimento, era deixar todo mundo tranquilo. A gente trabalhou sim com a internet, com a tecnologia, mas aqueles que não tinham acesso, nós entregamos atividades impressas. A gente sabe das dificuldades das famílias, então nós estamos trabalhando com tudo isso, para os pais ficarem tranquilos, que no momento que retornarmos para as escolas, é que a gente vai fazer esse trabalho com mais cuidado. Um outro ponto que a professora Priscila tocou aí, que eu acho importante a gente falar, foi da nossa equipe da Secretaria Municipal de Educação, que deu todo o suporte para esses professores. Nossa equipe de informática fantástica, educativa aqui. Então, dando curso, familiarizando os professores com a tecnologia, porque a gente tem dificuldade. Agora mesmo, para a gente ter essa conversa, o computador não funcionou, a gente teve que adaptar aqui, eu vou fazer no meu celular, enquanto... E a gente sabe que isso é uma realidade de todo mundo. Então, nossa equipe de informática sempre presente, sempre capacitando os nossos professores, nossa equipe de apoio pedagógico também, dando esse suporte pedagógico, supervisão, acompanhando o dia a dia da escola. Então, nós temos muita gente aqui de inclusão, fazendo um trabalho fantástico, entregando material a cada aluno também. Então, nós temos uma equipe muito engajada e preocupada, sim, com as nossas crianças. Então, de todas as formas, a gente procurou vincular essa criança à escola, apesar dessa distância, trazer a aprendizagem para mais perto e, ao mesmo tempo, acolher cada aluno de uma forma individual. E, além desse acolhimento, né, e dessa entrega de materiais e afins, a professora falou uma outra questão no início da fala dela, muito importante, né, dessa busca ativa, que a secretária já tinha falado para a gente aqui na Rede Alesp, em outro momento também, sobre como seria essa busca ativa, né, de você não se preocupar só com se o aluno está aprendendo, mas entender como estão as famílias também desses alunos, né, professora? Eu gostaria de ter até um depoimento da senhora com relação a isso. Realmente, é uma preocupação, porque é aquilo que eu sempre falo, dava certo por causa da escuta, porque eu conseguia ouvir as famílias, ouvir no sentido de qual era a necessidade deles naquele momento, né? Então eu tinha várias situações, eu tinha situações, por exemplo, que a criança ela não conseguia, a mãe trabalhava fora, a criança ficava com a avó, né? Então, ou então ela só conseguia me entregar as atividades no dia de folga dela. Então eu precisei fazer todo esse movimento de escuta e poder ir adaptando conforme as famílias iam me falando o que elas precisavam, né? E à medida que a gente foi fazendo essas adaptações, eu fui conseguindo aumentar a quantidade de alunos participando. A questão da busca ativa, nós tínhamos assim todos os registros
de como que essas crianças estavam, quem estava entregando atividade, quem ainda precisava entregar que não entregou nada. Então a gente fazia todo esse levantamento e aí entrava em contato via telefone. Eu pessoalmente cheguei aí em casa de aluno, não porque me era exigido, imagina, de maneira alguma, mas assim, como era o meu caminho, né? Eu trabalhava o ano passado na escola lá na Tabatinga. Quem conhece Caraguatatuba, Tabatinga é um bairro bem distante, né? E aí eu Sim. ia nessas casas, eu cheguei a levar mordida de cachorro, porque eu Oh, meu entrei Deus. no quintal errado. Eita. E o cachorro veio atrás de mim. Mas assim, tudo com muito bom humor, porque na verdade eu tava aqui, o que eu queria, né? Eu queria conseguir trazer o máximo de alunos que eu pudesse. Sim. Então, assim, foi uma questão de toda a equipe, como a Márcia falou mesmo, né? A direção da escola, coordenadora, diretora, elas entravam em contato via telefone, né? Não conseguia, eu falava, não, então peraí, deixa eu ver, eu vou passar por lá, eu vou dar uma passadinha para ver se eu consigo entregar uma atividade. Então, assim, eu acho que essa questão de buscar esses alunos realmente foi muito importante. Se a gente deixa, né, sem saber o que está acontecendo, eles acabam desmotivando mesmo e a gente não tem esse retorno. Então, foi preciso fazer e foi feito bem, foi feito, assim, todo esse levantamento, todos esses dados, a gente tinha tudo isso para poder saber quem eram essas crianças que precisavam de mais, né, atenção nesse sentido. É E a gente exatamente isso que vê. Posso complementar? Pode falar, Desculpa. pode complementar. Exatamente essa foi a nossa preocupação, essa busca ativa do professor entender, dele sentir exatamente como está seu aluno. Claro que nem todo mundo é tão engajado como a professora Priscila, que vai lá e leva a mordida de cachorro, mas essa preocupação dos nossos professores foi de uma maneira geral. Então a gente sabe exatamente como está cada aluno, o que aconteceu, por que ele estava participando, por que ele não estava participando, quais eram as dificuldades, até para a gente entender a nossa rede de uma forma geral. Agora, um outro ponto que eu quero abordar com vocês é justamente esse retorno físico, presencial das crianças para as aulas. Não é? Lá no início da pandemia, muita gente achava que as crianças poderiam ser os grandes transmissores, enfim, do vírus. Isso já caiu por terra, muitos infectologistas já disseram que não, né? Existe uma outra questão também do entorno das crianças. Nós estamos no momento de vacinação, se começou a vacinar os profissionais da educação. Alguns gostariam que tivesse sido antes essa vacinação, enfim, foi muito contemporâneo. Foi muito discutido, na verdade, essa questão, mas nesse momento em que a gente está na pandemia, tanto secretária, depois a professora, a senhora falava assim, que o quanto é importante as crianças voltarem, não é? Até nas semanas passadas foi decretada oficialmente a educação como serviço essencial, não é? Gostaria que a senhora analisasse, então, esse momento em que a gente vive, dessa volta, o quanto é primordial essas crianças, com todos os protocolos de segurança, voltarem para a escola. Exatamente. Nós já conversamos muito desde o ano passado, nós já estamos nos preparando, desde agosto do ano passado, nós já estamos nos preparando para esse retorno com os alunos. As escolas já estão equipadas, já estão preparadas para que a gente retorne com as aulas presenciais. Nós entramos aí na fase emergencial, então nós recuamos um pouquinho, mas agora para maio nós estamos fazendo sim a programação do retorno das aulas presenciais. Claro, seguindo todos os protocolos sanitários, com os 35% da capacidade, dividindo em 3 grupos. O que eu posso assegurar às famílias é que nós estamos sim preparados para receber esses alunos nas nossas escolas. E sim, nós precisamos voltar, porque a situação pedagógica não é muito boa. A gente precisa sim trabalhar com as nossas crianças e começar a recuperar esse ano de 2020 que passou. Então, podem ficar tranquilos, pode mandar os seus filhos para a escola. Nós vamos fazer ainda uma comunicação com toda a rede, porque ontem eu estava com o prefeito, a gente discutindo de que forma, quando, com a equipe da Secretaria da Saúde também, com o secretário da Saúde, porque a gente
teve junto esse parecer técnico da saúde junto com o pedagógico, para a gente voltar assim Sim. com tranquilidade. Então, é exatamente isso que nós precisamos fazer nesse momento. E sim, vamos retornar. Começou a vacinação para os profissionais 47+, não está condicionada a vacinação ao retorno das aulas. Então, nós vamos. E a gente sabe também que a vacina não vai ser 100% segura. Não vai ser depois que todo mundo vai estar vacinado que vai estar tudo bem. Nós teremos que continuar seguindo os nossos protocolos sanitários. O uso de máscara, álcool gel, distanciamento. E sim, nós estamos preparados para isso. A rede municipal de Caraguatatuba está preparada para atender essas crianças com segurança. Eu posso garantir, está aí a professora Priscila, que está lá na ponta, ficou um mês, porque fevereiro a gente trabalhou esse mês de fevereiro inteiro com os professores e os profissionais, para que em março nós retornássemos com as aulas presenciais. Não aconteceu, porque começou a fase emergencial, então a gente deu uma recuada, mas agora sim, conforme até a Júlia já disse, hoje a educação é serviço essencial. E é mesmo, a gente está vendo que a gente está deixando as nossas crianças doentes em casa, a situação da saúde emocional não está nada boa. Então, é serviço essencial, sim, a educação passou a ser. Isso, para nós, educador, é muito importante. E a gente tem condição de trabalhar com as nossas crianças com segurança. Então, isso é importante ficar muito claro. Professora, essa volta. Então, concordo plenamente com a Márcia. Nós fizemos algumas entrevistas com os pais dessas crianças, então, escutando as famílias novamente, né, falando desse movimento Sim. de escuta, nós percebemos realmente a necessidade. Tem relatos de pais que falam que as crianças estão mais ansiosas, elas estão mais nervosas, tem muitas crianças que estão, assim, aguardando ansiosamente esse retorno, né? Então, nós sabemos que somente no presencial que nós vamos conseguir ver como que essas crianças estão, para conseguir dar continuidade nesse processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Então, assim, eu concordo plenamente com a Márcia. Realmente, nós estamos, assim, com todos os cuidados. As escolas foram super preparadas. A escola, eu vou falar um pouquinho da escola que eu estou, né, esse Sim. ano. Nós preparamos um material para colocar, para deixar nas paredes, para as crianças ter acesso. E, assim, um material preparado para a educação infantil, que a criança vai conseguir olhar lá e vai conseguir saber do que está falando. Preparamos um folderzinho que vai para casa, que tem algumas partes daquele material para o pai já trabalhar com a criança. Quando a criança chegar na escola, ela já vai olhar e vai lembrar, olha, a mamãe falou isso para mim, né? Estamos preparando também, já preparei um videozinho já de volta às aulas com segurança. A Pro Priscila aí lá de Quartibirimbi, ela vai falar como que a gente vai fazer o uso da máscara. E uma coisa que eu penso, assim, pela minha experiência, né, como educadora, as crianças, eles, é engraçado, parece que eles aprendem mais do que os adultos, né? Se você falar para uma criança que ela precisa ficar com a máscara, que ela precisa limpar a mãozinha, que ela precisa ter é muito mais fácil de uma criança seguir esses protocolos do que um adulto que às vezes vai se rebelar e vai falar, eu não quero usar, isso é besteira. A criança não. E ainda mais quando é o educador que está falando, a criança ela vai reproduzir isso em casa. Então ela ainda vai chegar em casa e ainda vai falar para a mãe, mãe, tem que pôr a máscara, viu? Tem que usar o álcool. Mesmo. Porque aquilo que fala, aquilo que o professor fala acaba sendo verdade absoluta, né? A gente tem esse superpoder aí de ensinar para as crianças e as crianças acabam reproduzindo isso em casa, né? Então, quanto a isso também eu me sinto segura, porque eu acredito que tá tudo sendo feito assim com muita calma, com muito cuidado, né? Com muita cautela, nada assim atropelado de qualquer jeito, não. A gente está desde o comecinho do ano mesmo, como a Márcia falou, né? Desde agosto do ano passado que já está sendo tudo isso estudado. Então, assim, eu acredito que nós temos sim condição e esperamos ansiosamente também por esse retorno, né? Verdade, eu acho que tem os dois lados, né? Os pais também esperam ansiosos esse retorno, né? Porque os pais são pais, né? Não tem essa vocação de ser o professor e que eu imagino, e aí lendo naqueles grupos de WhatsApp, sabe, de pais e mães que a gente tem, o quanto para os pais têm sido empenhativos, porque eles não são da área, né? Nós, principalmente na educação infantil, né, no sentido, nós, pais, não somos da área. E as crianças nos veem como pai e mãe,
né? É diferente o aprendizado, é diferente quando o pai e a mãe falam, olha, agora tem lição para fazer. Ele olha para aquela cara e fala, ah, mãe, tem lição para fazer em casa? Não é? É diferente essa tratativa. E a figura do professor é muito importante para os alunos, como a professora falou, né? A gente tem essa questão com as crianças. O que falou é ordem, né? O que o professor fala em sala ou na aula online é ordem, diferente do que eles escutam do pai e mãe, né, Márcia? Eu acho que também esse outro lado, né? Não só os pais sentem essa necessidade de que as crianças estejam nesse meio apropriado, como as crianças já não aguentam mais ficar em casa, eles precisam do amiguinho, mesmo que não possa abraçar, não possa beijar, mas eles precisam dessa identidade junto com eles. Precisam mesmo. E a gente encontra essas famílias a todo momento, e a todo momento eles falam, pelo amor de Deus, a gente precisa que volte à escola, mesmo que distante, essa interação precisa ocorrer. A gente já tem, inclusive, relatos aqui no nosso município das escolas particulares que já retornaram em janeiro. E o que a Priscila falou é fato, as crianças, elas são muito, elas respeitam muito as regras, muito mais do que os adultos, que às vezes aqui eu ando na secretaria, a máscara está embaixo do nariz, ou está pendurada. As crianças nas escolas particulares, os relatos que eu ouvi, é que todas elas seguem as regras, seguem a regra de distanciamento, do uso do álcool gel. A gente não tem problema, o que eles querem é retornar, é estar próximo do amiguinho, é conviver, estar perto do professor, e a gente precisa que eles retornem para a gente ver como eles estão emocionalmente e pedagogicamente. Então a gente precisa desse retorno. Sim. É isso mesmo, porque não dá para a gente deixar os pais com essa incumbência lá em casa o tempo todo. É o que você diz, um dia é assim, outro dia, ai, puxa, ainda tem mais atividade, quem mais aguenta? Os pais já estão abrindo a boca, pelo amor de Deus. Outro dia eu estava no mercado, saí correndo de mamãe, ela vai brigar. Por que é que não voltou às aulas, Márcia? Eu falei, calma, vai voltar, porque ninguém mais, eu não aguento mais, né? Isso. Mas é isso, a gente vê, se alguém não valorizava professor, se teve alguém com essa heresia de não valorizar professor, nessa pandemia sentiu na pele, né? O quanto é essencial o professor, não só para ensinar o seu filho a matemática, a geografia, as ciências e tudo mais, mas o quanto é a questão do respeito, porque também ali na sala de aula, quando o aluno, minha visão, tá? Se eu estiver errada, vocês me corrijam. Em casa, a gente dá os valores de respeitar o outro, de ser educado e tudo mais. Na escola se ensina matemática, né? As outras questões. Mas essa figura do professor, de quando o professor fala, o aluno respeita, é também uma prática de sociedade, é uma prática de cidadania, né? Que se aprende desde pequeno. Né? E eles estão sentindo isso. Né? Muita gente fala, criança precisa do limite, ela tem que ter o limite. E esse tipo de limite de cidadania é o professor que dá, professora. Não sei se eu estou errada na minha leitura, mas eu sinto muito isso. Sim. Eu acredito que tem muita coisa que é na escola que a gente acaba desenvolvendo e trabalhando com a criança. Sim. Realmente, em casa fica um pouco mais difícil, né? Outra coisa, essa questão da socialização é uma questão muito séria, porque a criança, dentro da sala de aula, ela tem que aprender as regrinhas, ela tem que aprender a respeitar o colega, ela tem que aprender a esperar a vez dela, né? Não é todo mundo, não é toda hora. Tem hora que a professora tá dando atenção para uma e ela tem que esperar um pouquinho, sim, né? Então, assim, ela sozinha em casa com a mãe, com o pai, a gente não sabe também até que ponto, como que isso tudo tá acontecendo. A gente sabe que tem, sim, famílias que têm até o jeitinho, mas tem muita família que às vezes não tem paciência, né? Então, o que essa criança tá aprendendo também, né? Como que ela tá sendo ensinada e o que ela tá absorvendo disso tudo. Então, por isso que a escola ela tem um papel fundamental, sim, em todas essas questões, a questão mesmo de conviver em sociedade. A criança ela vai aprender isso na escola, que é onde ela vai lidar com pessoas diferentes dali de dentro da casa dela, né? Da família dela, ela vai conviver com pessoas que também têm formações diferentes, ela vai ter que aprender a lidar com questões aí, às vezes, até étnicas, raciais, a criança tem outra religião, tem outra crença,
né? Então, tudo isso, ela só vai poder ver, vivenciar isso quando ela estiver ali na sala de aula. Dentro da casa dela, ela tem ali um modo de vida, e aí é quando ela vai para a escola, que dela. ela conhece outros modos, que a gente ensina o respeito, né? E a gente trabalha tantas outras questões importantes, né? Sim, e a escola reforça isso, né? Deixando bem claro assim essa questão. Em casa, os pais têm um papel fundamental com seus filhos, de ensinar o respeito, de ensinar os modos, né, e tudo mais. A escola reforça a prática que é feita em casa por esses pais, além de ensinar as suas matérias. Não é? Às vezes eu sinto que existe uma inversão de valores. As pessoas às vezes mandam seus filhos para a escola achando que a escola tem que resolver todo o problema. Não, você em casa tem que resolver o problema. Né? A família, o pai, a mãe ou quem cuida dessa criança, é dali que se surge o cidadão. Não é deixar só para a escola também fazer essas questões. Não sei como é que vocês pensam isso, porque a gente vê às vezes argumentos de que não, a escola tem que deixar ali formar e cuidar da criança para que a criança entenda a diversidade. Não, também começa em casa isso. Eu acho que Márcia. essa pandemia veio muito para mostrar tudo isso, né? O papel de cada um. Como você mesmo disse, Júlio, um pouquinho atrás. Se alguém não entendia a importância do trabalho do professor, agora percebeu. Eu acho que ficou muito claro o que é dever da família e o que é dever da escola. Porque os pais hoje estão nos ajudando muito, mas eles estão vendo que tem uma parte que não vai dar para eles fazerem, que vai ser nossa, só nossa. Assim como a gente, eu tenho certeza que eles perceberam que muitas coisas eles têm que fazer em casa. O dever de educar, de ensinar algumas situações básicas. Eu acho que essa pandemia serviu para mostrar muito isso, porque quanta gente, eu já ouvi também, não aguento mais meu filho em casa, e não é por causa da aprendizagem, é porque o filho dá trabalho. Então o pai também parou para pensar, até onde eu tenho que fazer minha parte de pai, de mãe, né, de avô, de avó, quando cuida, e até onde a escola vai continuar esse trabalho. Eu acho que isso ficou muito claro também nessa pandemia, que ninguém vai mais jogar já o filho e vai largar escola, toma conta. Não vai, acho que isso acabou. Eu acho. Eu acredito assim que daqui para frente, né, realmente o nosso diálogo com os pais ele vai melhorar bastante, porque antigamente tinha muito assim, ó, de você falar pro pai, olha pai, eu tô precisando da sua ajuda nesse sentido, a criança tá fazendo assim assim, eu precisava que o senhor me ajudasse. E aí imagina, não, isso não acontece, isso é só na escola que acontece, em casa não acontece. E aí agora eu acredito que eles perceberam que sim, em casa acontece também, né? Então, por que que acontece? Porque tá faltando aquela basezinha lá de casa antes de chegar na escola. Então, eu tenho certeza assim que o diálogo com os pais, a gente assim é um divisor de águas aí. Antes da pandemia, como que a gente lidava com os pais, como que os pais ouviam os professores e agora, como que eles vão ouvir melhor os professores, né? Esperamos que isso aconteça, né? Mas a gente sabe que essa pandemia trouxe, sim, esse estreitamento de laços entre o professor e a família, entre o gestor e a família. Que a gente dependeu muito dessa comunicação. Então, isso é fantástico. Agora a gente tem que ter essa sabedoria e esse feeling de usar isso a nosso favor. Né? Sempre. Eu sou professora aqui, vai fazer 21 anos na rede. Nosso grande desafio era trazer a família para a escola. Como a gente vai fazer para nos aproximar dos pais? E agora a gente conseguiu, porque a gente tinha só esse vínculo com o responsável para poder chegar no aluno. Então, agora é usar isso da melhor forma para que a gente consiga fazer um trabalho de excelência. A gente já está aí com tudo caminhando. Então, acho que aí é a grande sacada. Família e escola. E a gente vai ter sucesso. Vai conseguir recuperar o ano de 2020, fazer o trabalho de 2021 com a família junto à escola. Acho que aí é a grande sacada. É aí que a gente vai resgatar. E eu não posso deixar de falar com vocês também, né, que tem tanto conhecimento na área da educação, dos desafios. Não é uma palavrinha que a gente usa muito nessa pandemia, os desafios. Mas pensando não só na cidade de Caraguatatuba, mas pensando em educação e naquilo que se pensa de educação no Brasil. Não é? Isso a gente está falando de políticas públicas, de se ter um plano. Qual que é a visão de vocês do que
é preciso ainda que a educação no Brasil evolua? Vou começar então com a professora agora, professora Priscila. Bom, eu acho que assim, realmente a primeira coisa, né, que a gente precisa pensar é a questão de estreitar esses vínculos com a família e dessa busca realmente que aconteça essa busca ativa, né? Eu acho que a partir do momento que começa a acontecer isso, a gente consegue melhores resultados, né, em relação a essas questões de políticas públicas. Eu acho que assim, a gente sempre fala, né, que a gente precisa que o governo libere as verbas que são necessárias para que a gente consiga, né, colocar dentro das escolas as coisas que nós precisamos. Aqui em Caraguatatuba nós temos assim bastante recursos. Eu venho de uma outra rede municipal e eu comparo muito a outra rede que eu trabalhava com a rede de Caraguatatuba e assim tem muita coisa aqui que eu não via em outro lugar. Então a gente começa a pensar, se você for pensar no Brasil, quantos lugares que não tem recurso, que as coisas não chegam, né? Então eu acho que precisaria se falar a mesma língua, né? Padronizar, ver o que é necessário. Eu acredito que seja esse o caminho, né? Márcia? E complementando o que a professora Priscila está falando, nós precisamos nos atentar com a situação tecnológica, a disponibilização de informação, porque a gente não hoje a gente sabe que tem lugares no nosso município que mesmo que a gente queira não tem internet, a internet não funciona. Então, como a gente pode oportunizar para a maior parte dos nossos alunos essa situação do acesso à tecnologia, ao uso do celular, aos computadores. Então, a gente acho que aí também é uma situação que muito me incomoda, enquanto, né, gestora da pasta aqui, né, enquanto secretária de educação. Como fazer para isso chegar lá na ponta? São situações que a gente vem discutindo. E não é fácil, porque a gente tem a operadora que não chega, a falta, às vezes, de vontade de algum incentivo maior, né? Como a Priscila mesmo falou, lá dos governos, ou de investimento. Então, a gente sabe quanto é difícil. E cabe a nós, o município. É que nosso prefeito é super engajado. Ele apoia incondicionalmente a educação. Como a gente é servidor de carreira, a gente tem esse acesso muito fácil ao prefeito. E ele entende, ele compreende, ele participa, ele discute, ele está presente em todas as ações da educação. Tudo, Júlia. Então é fantástico, nosso prefeito. Só que a gente precisava de mais, né, de algo maior. E pensar assim nessa situação tecnológica, de que forma nós vamos atingir a maior parte dos nossos alunos. O acesso a essa informação, à tecnologia. E esse acesso à tecnologia vai além também, professora, secretária, do sentido disso que a Márcia falou agora para a gente, né? Muitos locais, não só de Caraguatatuba, mas de outras cidades, o chegar, né, uma operadora que dê uma internet de qualidade para aquela população é difícil. Então, assim, né, não adianta a educação e os professores desenvolverem práticas excelentes, não é? Se você não tiver a internet que funcione no local. Enfim, são outros âmbitos, né, que precisam ser conversados, não é? Mas, quando a gente está falando de tecnologia, não é só o uso da internet ou o computador, ou um meio, né, ou um computador, ou um tablet, ou um celular. Na verdade, é o acesso à informação, né? Eu conversei dias atrás com um especialista que falava que o acesso à informação é essencial, primeiro que a internet e que um computador novo. Eu queria entender de vocês o que vocês acham disso, dessa fala dele. Mas quando a gente fala acesso à informação, dá para a gente discutir bastante, né? Como a gente faz essa informação chegar até lá se essas famílias não têm a disponibilização dessa rede de dados? Tudo bem, a gente pode dar acesso às informações para os nossos alunos de maneira impressa, como a gente tem feito, acaba fazendo, quando a gente entrega uma atividade impressa, isso. Mas não é só isso, mas também é. E de que forma nós vamos fazer isso chegar lá na ponta se eles não têm um acesso a nada? Eles só têm aquele mínimo que a gente manda. Não sai um pouquinho daquilo. Então, é bastante discutível, né, esse assunto. Nós temos assim um cuidado, essa questão que a Márcia falou, né, do material, que às vezes chega um material impresso para essas famílias que não têm esse acesso.
Porque realmente aqui em Caraguatatuba tem muitos bairros que a internet não funciona, não adianta, porque não verdade. chega, né? Não é culpar, falar assim, ah, é o prefeito, ah, é a secretária, não. Não. Não é uma questão disso, é uma questão muito além, e as pessoas às vezes não têm noção do que está além, né? Do que a gente precisa ainda fazer para conseguir esse acesso, porque não tem mesmo, não chega. E aí foram, né, disponibilizadas apostilas para as crianças que não têm esse acesso da tecnologia. E uma coisa que nós discutimos esses dias foi, por exemplo, às vezes a gente coloca numa apostila um link de uma música para a criança acessar de algum aparelho e ouvir a música e fazer atividade relacionada com aquilo. Então, o professor também precisa ter um olhar de que ele precisa disponibilizar de uma outra maneira aquela música, que seja a letra escrita na apostila, que seja uma música conhecida pela família, que a família vai conseguir trabalhar aquela letrinha de música, né? Uma música que às vezes ela conhece, e aí a gente não vai precisar, né, emergencialmente, né, assim, se a criança não tem acesso mesmo, ela não vai ficar em defasagem com relação a isso, porque ela também vai ter. É garantir os direitos iguais, né? A gente está garantindo que todos eles tenham o mesmo direito de aprendizagem, né? Embora a gente saiba que quem tem acesso à tecnologia, né, às vezes a gente consegue trabalhar de outra maneira, mas de qualquer forma é o olhar também, um pouco do olhar do professor, da gente conseguir fazer isso, fazer essas adequações no material para que a criança consiga realizar essas atividades, no caso dela não ter esse acesso, né? É isso mesmo. E aí a gente entra em outras instâncias, né? Não depende né, só da cidade de Caraguatatuba ou de outra cidade dos municípios, né? Aí é uma questão estadual, uma questão de governo federal, não é? E aí digo para vocês, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, muitos deputados se debruçam nessa questão da educação, se debruçam também nessa questão de tecnologia, de avanço tecnológico para a educação. Então, cada um dentro da sua área e cada um dentro da sua instância pensa a educação e como essa educação, nesse novo modo tecnológico da educação, ela vai seguindo. Professora, secretária, a gente está chegando no fim do nosso Ideias e Debates, um papo muito gostoso e muito importante, não só para quem está em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, mas também quem assistiu esse programa de hoje. Então, professora Priscila, parabéns pelo prêmio que a senhora recebeu, pela sua inovação nesse momento da pandemia, e obrigada, viu, por contribuir com a gente. Não vou me atrever a falar o nome da personagem de novo. Você quer que eu fale? Eu vou falar o seu nome na linguagem da Priscila Ilha de Quartibirimbila, tá bom? Tá bom, gostei. Julie Uli de Quartibirim. Ó, vou falar. Julie Uli de Quartibirimbule de Serei Mocotule de Firinfinfule. E a Márcia é a Árcia de Quartibirimbárcia de Serei Mocotárcia de Firinfinfárcia. Porque, na verdade, Uau. Esse é um trava-língua que eu faço com as crianças para eles aprenderem o som, o final das palavras que combinam, né? Então, quando eu brinco quando na sala de aula eu fazia a roda e para se apresentar, né? Eu sempre falava, eu sou a Priscila Ilha de Quartibirimbila, Serei Mocotila, Firinfinfila, e você? Aí ele falava o nome dele, eu fazia essa brincadeira, eles ficavam assim encantados. Então, é um trava-língua, é difícil mesmo, tem que treinar. Pois é, vou treinar, prometo que numa próxima conversa nossa eu vou conseguir falar certinho. Secretária, obrigada novamente por contribuir aqui com a gente, por aceitar o nosso convite e contar um pouco de como a pasta tem cuidado da educação aí em Caraguá, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente está sempre à disposição para falar um pouquinho da rede, para a gente também é muito importante divulgar. E neste momento eu quero cumprimentar mais uma vez a professora Priscila pelo excelente trabalho. Sou fã dela há muito tempo, ela é uma professora realmente que faz a diferença, que brilha os nossos olhos, que faz a gente mesmo acreditar na educação e continuar acreditando. Então, parabéns, Priscila, é muito bom estar aqui com você e divulgar um pouquinho da nossa rede com todo mundo. Obrigada mesmo, Julie, pela oportunidade. Prazer é sempre nosso ter vocês aqui na Rede Alesp. Você aí em casa já sabe o que eu vou falar, não é? Gostou do programa? Vai lá no nosso canal do YouTube, compartilha então nas redes sociais, nos grupos de pais do WhatsApp, essa boa prática, esse prêmio da professora. Eu volto em outro momento aqui da Rede Alesp. Até mais, tchau!